E aí, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Boa noite, né? Boa noite a todos, todas que estão aqui. E hoje um tema bastante interessante. Vamos falar sobre reencarnação e vamos falar também sobre encarnação. É isso mesmo, Margarete, que Jesus nos abençoe e que a gente possa fazer essa nossa live, esse nosso bate-papo aqui da melhor maneira possível, com Jesus sempre nos iluminando e trazendo paz para as nossas vidas. Obrigado, boa noite, Fátima. Obrigado, Né? Então, deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui para a gente já iniciar. Já temos um ótimo número, o pessoal chega cedo, é bom. Maristela, eu às vezes não consigo enxergar direito, que a idade está chegando, só que eu ainda não assumi que eu estou ficando velho. Então eu não compro óculos, mas também eu fico olhando assim para as letrinhas, não enxergo nada. Isso é coisa de, de quem já passou dos 40, né? E ainda acha que tem 30, que tem 20. Mas a minha vista está me entregando profundamente. Então hoje o nosso tema, como eu falei, é o nossa conversinha sobre reencarnação. Eu adoro esses bate-papos, né? Porque geralmente a gente tem muita dúvida. Geralmente a gente está com uma vida, né, na nossa frente e a gente não consegue entender de onde a gente veio, para onde a gente vai. São aquelas questões bem filosóficas, né, bem existenciais, e que o homem começou a se fazer há 50, 60, 70 mil anos. E os espíritos chegaram em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos, respondendo essas questões. E é extremamente libertador. Pelo menos para mim é libertador. Oi, Daisy, boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que para mim, como eu já disse, é bastante vibrante. E aí eu preparei uma telinha para a gente conversar a respeito de um ponto que é muito importante, que é no caso é uma tríade, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer hoje aqui é debater um pouquinho sobre encarnação. Por que nós encarnamos? Imagina, Deus nos cria e se a gente vivesse sem necessidade de vir para o mundo material, vive lá no plano espiritual com uma certa facilidade, né? Que os espíritos dizem que quando a gente está encarnado é bem difícil, né? E aí eu fico, por quê? Por que eu preciso viver essa dificuldade? Qual é o objetivo disso? Então, por que a gente precisa encarnar? Antes da gente debater sobre reencarnação, a gente precisa entender por que a gente precisa encarnar. Então, eu fiz uma telinha aqui, né? Para a gente começar o nosso estudo. Nós somos o espírito. Espírito é esse que está aqui em cima de mim. Só que por que eu botei uma lâmpada com essa interrogação? Na verdade, essa imagem é só para sermos didáticos. Porque o espírito não tem forma. Os espíritos dizem, né, que essa entidade que se chama espírito é imaterial. Não tem corpo físico, não é matéria, né? Não tem forma, não tem peso, não tem nada. Eu coloquei só essa lâmpada por quê? Porque o espírito tem um atributo que é extremamente importante, que ele é um ser pensante. Então essa interrogação significa que nós fazemos perguntas. Nós pensamos. Penso, logo existo. Né? Mas ele não tem forma física. Então, essa lâmpada aqui é só para sermos didáticos, tá? Ele não tem forma física. Mas nós precisamos de uma forma física para a gente conseguir interagir, conseguir conversar, conseguir trocar informações. Então, os espíritos nos dizem que existe um corpo, né, uma roupa que o espírito veste para conseguir ter essa forma física, que é o tal do perispírito, que está aqui no meio da nossa figura. Tá? O perispírito. E os espíritos falam que esse perispírito é algo
quintessenciado, é etéreo. Não sei se vocês já ouviram falar nesses termos, né? Ah, o meu corpo é etéreo, né? É uma matéria quintessenciada. De onde os espíritos tiraram isso? Lá atrás, nos filósofos pré-socráticos, né, eles buscavam a origem de tudo. O tempo foi passando, Sócrates surge, temos Platão, temos Aristóteles, e Aristóteles ele começa a citar que existia, além dos 4 elementos físicos que os pré-socráticos diziam, não sei se vocês já ouviram isso, né? Que é o fogo, a água, a terra, o ar, são os 4 elementos básicos, existia um 5º elemento, que seria o éter, que era imaterial. Então, quando os espíritos chamam de uma matéria etérea, vem desse tal de éter, que lá atrás os gregos citaram, né? Aristóteles citou. E quando fala também uma matéria quintessenciada, é o quê? Esse 5º elemento, que não tem a ver com os 4 elementos materiais, e que tem aí, né, no universo. A ciência já começou a discutir durante um tempo que não existia o éter. Hoje já estão discutindo novamente que existe, né? Que existe, na verdade, 5% de matéria, como a gente conhece no universo, e o resto é tudo matéria e energia escura. Então, alguns estão dizendo que essa matéria escura seria o éter. Essa não é a nossa discussão. A discussão é, os espíritos dizem que existe algo que é imaterial, é semimaterial, e que faz essa vestimenta para os nossos espíritos, que não tem forma porque são imateriais. Está dando para entender? Espírito é imaterial, só que ele precisa de uma roupa, que é o perispírito, que é semimaterial. E nós temos o nosso corpo físico, que é a matéria, quando estamos encarnados. Aqui, ó, nossa matéria, tudo direitinho. E que se une ao espírito através desse perispírito. E aí, eu faço uma perguntinha para vocês. Vocês estão vendo que entre espírito e perispírito tem 2 setinhas, uma indo e outra voltando. Entre o perispírito e a matéria também tem 2 setinhas, uma indo e uma voltando. Por que isso? Tá? Deixa eu voltar aqui para ver se tem. Não, vamos lá. Então, por que isso? Porque o espírito, ele manda informação para o perispírito manda informação para a matéria, o nosso corpo físico, e acontece o caminho de volta também. A matéria manda informação para o perispírito e o perispírito devolve informação para o espírito. Como assim? Vamos supor, eu estou com ódio terrível de uma pessoa. Não consigo pensar em outra coisa. O meu espírito está com ódio. Quem está com ódio não é o meu corpo físico, não é a matéria. Sou eu, como espírito, que estou com ódio. Esse espírito vai desequilibrar o meu perispírito, que é esse corpo que está em volta do meu espírito. E esse perispírito vai passar toda essa energia ruim para a minha matéria. Daqui a pouco eu estou com um problema no estômago, minha pressão está alta, então eu começo a desequilibrar o meu corpo físico. Então tá vendo que a setinha do espírito passando pelo perispírito e o perispírito jogando para a nossa matéria? Só que acontece o inverso também. Algumas questões que acontecem na nossa matéria, elas passam informação para o perispírito que levam para o espírito. Ué, mas como assim? Eu achava que o espírito, que era o senhor de tudo, e que ele que guiava toda a existência. Não. Quando estamos encarnados, e aí vem o objetivo da encarnação, essa estrada também é mão dupla. Por quê? Eu vou dar um exemplo mais básico possível. Imagine que eu passo 10 encarnações vindo como homem, sexo masculino. E aí chega um momento, eu estou desencarnado, meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, chega. Vamos reencarnar? Falei, vamos, lógico. Olha, mas você está 10 vidas. Trabalhando muito bem, numa forma de pensar, num setor. Mas a gente precisa desenvolver outras características emocionais no seu espírito. E para isso você vai ter que vir num corpo de mulher. Porque aí você vai ter a experiência da maternidade, você vai ter uma porção de novos hormônios que você nunca aprendeu
a lidar. E sempre você ficava brincando que era bobagem, que isso era frescura. Então você vai vir nesta vida como mulher para desenvolver diversas características novas que o teu espírito ainda não teve experiência, tá bom? Maravilha. Então, quando eu venho agora num corpo de mulher, eu nasço num corpo de mulher, a minha psicologia é masculina. Não que o espírito seja homem, mas a psicologia preponderante desse espírito é masculina. Mas ao contato com o corpo físico feminino, eu já começo a ter influências da matéria, e essa matéria vai jogar para o meu perispírito, e esse perispírito vai influenciar o meu espírito. Vocês estão entendendo que existe, então, a influência que vai do espírito para a matéria, e da matéria que vai para o espírito? Tá? Então vamos voltar aqui, tá? Para a gente sair daquela telinha, porque eu estou muito pequenininho ali. E vamos voltar então à nossa linha de raciocínio. Deus cria. Deus cria os espíritos, Deus cria a matéria, Deus cria tudo que nós conhecemos. Só que Deus, ele não cria o espírito pronto. Você lembra? Daqui a pouco eu vou responder para você, tá, Margarete? Vocês lembram que há 15 dias a gente esteve com a Andréia aqui, falando sobre ciência, e o que a Andréia disse? Que na biologia, nas ciências, né, a gente ensina para os alunos que Deus já cria o homem pronto, o espírito pronto, que seria o criacionismo, mas existe também a teoria da evolução de Darwin, né, que é um processo contínuo. O que os espíritos nos ensinam? Que Deus não nos cria espírito prontinho como nós estamos. Deus cria um princípio que um dia vai chegar a ser espírito, com todo esse conhecimento que nós já temos, conhecimento de individualidade, né? Raciocínio lógico, bom senso, livre-arbítrio. Mas quando ele cria só um princípiozinho. E esse princípiozinho não sabe fazer nada. Então o que esse princípio precisa para chegar a ser espírito como nós já somos? Com essas características que nós já temos. O espírito precisa passar pelo corpo físico. Quando a gente diz corpo físico, eu não estou nem dizendo carne, porque os espíritos dizem que a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal. Ah, quer dizer então que eu fui uma pedra na outra encarnação? Não vamos entrar nessa, né? Porque isso vai confundir a gente. Não existe esse conceito ainda de espírito, esse conceito de individualidade. São experiências, né, como se fosse uma nuvem de princípios que vão estagiando, né, até o momento onde a gente chega no reino animal e a gente vai desenvolvendo. Então vamos imaginar, né, assim, os pré das espécies e gênero do Homo sapiens. Então você tinha o Homo habilis. O Homo habilis de repente veio já com uma capacidade muito maior do que o seu antecessor, né? A Lucy. Vocês devem ter ouvido falar da Lucy. A Lucy foi descoberta, era um ser, um hominídeo de 2 milhões, 3 milhões de anos, né, de existência. Ela é totalmente diferente e houve uma mutação e de repente agora nós temos já um ser chamado de Homo habilis. Por que habilis? Porque ele já tem habilidades manuais e está evoluindo. Então toda essa evolução, que a princípio pode ter começado através da matéria, está influenciando naqueles espíritos que estão ali reencarnando. Então, para não confundir, por que a gente precisa passar no mundo material? E no caso da nossa questão, por que a gente precisa encarnar agora? Porque os corpos físicos vão influenciando também a gente na evolução. Então, se a gente ficasse só no plano espiritual, a gente não teria esse catalisador, que é o corpo físico, para ajudar na nossa caminhada e o nosso destino qual é? Angelitude. Então, sem esse corpo físico, ia ser muito mais lento. Então, quer dizer que o corpo físico influencia o espírito? Sim. O exemplo básico que eu falei foi quando a gente escolhe o sexo para nascer. A partir dessa escolha, existe essa influência. E você tem diversas outras formas de acontecer influências também. Mas é só isso? Não.
Imagina, todos nós estamos em nosso lar, estamos desencarnados e estamos numa grande reunião naquele parque das águas que lá tem. Terminou a reunião, 10 horas da noite. Boa noite, pessoal, vamos dormir. Cada um vai para sua casa, deita, aquela tranquilidade. O máximo de barulho que tem é o riacho passando. Olha que noite maravilhosa, que noite tranquila. Por que isso acontece? Porque todos os espíritos que estão em nosso lar estão vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência. Então ali eles têm um grupo homogêneo de pensamentos, de educação, de interesse no bem. Mas quando a gente desce para encarnar, acaba essa homogeneidade. Acaba a sintonia. Aí a gente vai deitar, tem um vizinho que está assistindo o jogo, daquele time que eu nem falo o nome, gritando. O outro que está ouvindo uma música altíssima. O outro. E aí você começa assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir. Nesse momento, a gente põe em prova o quê? A nossa paciência, o nosso controle emocional. Tá entendendo que encarnar é extremamente importante? Porque quando a gente vem aqui para a Terra, a gente perde essa sintonia com a nossa bolha e a gente tem que viver dividindo espaço com outras pessoas totalmente diferentes. E isso é maravilhoso. Porque essas diferenças fazem com que a gente realmente se sinta posto à prova. Ah, eu sou uma pessoa muito paciente. Paciente em nosso lar? O Aeróbus nem atrasa. Aí eu boto para encarnar aqui o 606, porra, o bicho chega atrasadíssimo e eu tô no ponto chovendo, ele não para. Eu falo assim, meu Deus do céu. Aí eu provo a minha paciência. Tá entendendo? Qual é a lógica? E é isso que a gente precisa ver. Encarnar é extremamente importante porque tira a gente da nossa bolha e coloca a gente em contato com esse saco de gato onde tem espíritos de todos os níveis. Então a gente vai ter um vizinho que é maravilhoso e um vizinho que é um arruaceiro. E cabe a gente, por conta própria, aprender e definir com quem nós vamos nos afinizar. Esse é o ponto, então, da encarnação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver já as perguntas, porque aí a gente já começa a responder, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre reencarnação. Deixa eu ver aqui. Que eu falei de mentor. Ó, Margarete perguntou: o mentor é sempre o mesmo em várias encarnações? Margarete, ótima pergunta. O mentor pode nos acompanhar, sim, durante muitas encarnações. Mas às vezes o nosso mentor, que não é a nossa babá, tem outros compromissos. Então, pode se afastar até da própria encarnação nossa. Fala assim, ó, temos um outro compromisso e vem alguém que também nos ama demais para nos ajudar. Então não existe essa regra de ter sempre o mesmo mentor. Só paramos de encarnar quando estamos evoluídos? Isso, Soraya. Chega um momento que o que eu falei? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é começar de princípio inteligente, que seria um pontinho sem nenhuma, né, forma de bagagem, zero, acabou de sair da fábrica, utilizar muito a matéria vai influenciando a gente, por isso que a gente encarna, que a matéria vai jogando a gente para frente, até que chega um momento que agora chegou, eu sou maior do que a matéria. E aí eu começo a vencer a matéria. Toda essa necessidade carnal, eu começo a colocar de escanteio. Não é pra gente, não, vou parar de viver, não é isso. Mas quando você olha os grandes santos, tal, eles têm muito menos necessidades carnais do que nós temos. Ou vencer essas necessidades. Então esse é o objetivo. Aí chega um momento onde você já desencarnou, e quando digo desencarnar, não é morrer, né? Você já não tem mais apelo da carne na sua existência, e aí você não precisa mais voltar a viver, pelo menos nesse corpo denso de carne, como nós vivemos aqui na Terra. E aí os espíritos dizem que existem outras esferas, né? Onde você vai e tem uma matéria muito menos densa, né? E você vai evoluindo. Até chega um momento, por exemplo, chega o momento, a fase de Jesus, só que acredito vai demorar muito,
onde você já não tem mais influência alguma de matéria. E aí que é o grande objetivo, que você está em sintonia com Deus. Enquanto você tem influência da matéria, você não entra em sintonia com algo que é imaterial. Você precisa vencer toda essa matéria para chegar em sintonia com a divindade. Tá bom? Então vamos falar agora sobre a reencarnação, que a gente já entendeu por que nós encarnamos. Agora, por que eu preciso reencarnar? O que a gente vem falando? Que é uma estrada muito longa. E numa existência só, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo, que é a angelitude. Então a gente precisa vir diversas vezes para sermos testados, para mostrarmos o quanto nós amadurecemos, o quanto nós evoluímos, né? Aqui, no corpo físico, né? Na existência material, é que tem as provas de verdade. A gente está estudando lá em cima. Ou aprendi isso, agora vamos descer para... Oh, meu Deus do céu. Aí a gente desce para ver. Olha aqui a pergunta da Luciana. Precisa da autorização do encarnado para o espírito voltar, reencarnar? Vamos fazer uma analogia. Temos um filho que está com 1 aninho e vai para a creche. Ou meses, não sei quanto tempo. Acho que com alguns meses você já pode deixar o teu filho na creche. Você pede autorização para ele? Não, não pede. Você define tudo e ele vai lá para a creche que você escolheu. Assim, é um grupo de decisões no plano espiritual, quando nós não temos maturidade ainda para definir. Então, os nossos mentores escolhem tudo e a gente tem que acatar. Chega um momento que a criança já está mais velhinha, que ela não decide ainda, mas ela já participa de algumas coisas. Olha, filho, tem uma escola ali que é muito boa, você vai brincar com os amiguinhos, vai ficar numa turma assim, o que você acha? Ah, não, não, mas vai ser bom. Eles definem tudo e convencem a gente. Existe a parte onde já existe um grau de maturidade do espírito, onde ele senta com o seu mentor e vai escolhendo os detalhes. Olha, essa família aqui vai ser muito complicada ainda para mim, vamos escolher uma outra família, vamos fazer isso, uma outra época para nascer, que vai ter uma pandemia ali, eu acho que eu não vou. E aí você consegue, junto desse teu mentor espiritual, escolher as tuas provas. Existem os grandes espíritos que eles fazem tudo. Eles definem, ó, eu vou para o lugar tal, vou fazer isso, isso, isso. Estamos longe ainda disso, mas existem esses casos. Então, cada caso é um caso. Nosso objetivo qual é? Cada vez mais ficarmos maduros o suficiente para escolhermos as melhores provas. E quando a gente fala de melhores provas, não são as provas mais fáceis, né? Que às vezes a gente sabe, olha, eu tenho um filho, se eu der uma mesada alta, carro caro, será que ele vai para a faculdade? Não, não vai. Então, às vezes o filho mesmo tem uma coisa, não, pai, olha só, eu quero ir de ônibus, não me dá, porque aí... Então, essa maturidade a gente tem que ter para chegar junto aos nossos mentores e escolher as melhores provas, que não significam as provas mais fáceis. E se o espírito não quiser reencarnar? Algum espírito pode reencarnar em algum parente da família em que ele vivia nessa encarnação? Algum espírito pode reencarnar. Tá, só para a gente tirar uma dúvida, a gente vai falar sobre um pouquinho de reencarnação, antes de eu entrar nesse ponto. A gente vai sentar no plano espiritual antes de encarnar e vai fazer o nosso planejamento. Como eu disse, vamos escolher família, vamos fazer isso, isso, isso. Nem sempre a gente vai escolher, às vezes já vai chegar tudo mais ou menos direcionado e eles vão convencer a gente no amor. Não, olha aqui. E o que é maravilhoso, os nossos pais, no sono, participam dessa reunião. Então fica todo mundo numa mesa, imagina que mal-estar. Eu odeio meu pai. E aí eu sento na mesma mesa e ele fala assim, não, nessa vida aqui a gente vai resolver. Vai dar tudo certo. Eu vou tratar você com amor que eu nunca tratei na vida. E eu olho assim e falo, ah, meu Deus, esse cara de novo vai trazer problema para mim. E o meu mentor, cara, acredita. Ele tá realmente imbuído disso. Vai que vai dar certo. Porque realmente nessa reunião está todo mundo muito inclinado para que tudo dê certo e para as coisas funcionarem. E aí a gente define.
Nem sempre o espírito quer encarnar. Por quê? Ele vai chegar para o mentor e falar: olha só, eu conheço esse cara. Esse cara nunca me tratou bem. Ele é muito violento. Tá vendo? Já tem 2 irmãos ali que já nasceram. E ele bate. Por que comigo vai ser diferente? E às vezes não aceita reencarnar. E aí vão ter que refazer o planejamento, escolher outra, porque nem sempre as coisas são tão fáceis. Às vezes é compulsório. Fala assim: ó, meu amigão, tu não tem jeito. É só essa família que te aceita. As coisas não são tão simples, tá? Aí definimos. Aceitei. Aceitei reencarnar. Que coisa maravilhosa. Na hora que o espermatozoide entra no óvulo, e é neste momento que o meu mentor chega e fala assim: ó, agora é a hora da gente unir o teu espírito junto do teu perispírito. A gente vai reduzir essa forma para uma célula só e vai colocar você nessa combinação. E essa combinação vai começar a crescer, crescer, e você vai dar forma ao nenenzinho na barriga da tua mãe. Então é esse momento aqui, né, o momento da concepção, da fecundação, que existe a união do espírito com o corpo físico. A partir daí, tudo que acontecer é aborto. Olha o problema. Nós temos diversas formas para impedir uma gravidez, né? Anticoncepcional, camisinha, DIU. Só que aí a gente escolhe já a forma pior, que é a forma do aborto, onde já existe o espírito junto do corpinho que vai nascer. Por mais que seja só uma célula, já foi feito um trabalho hercúleo para aquilo acontecer. Reuniões e reuniões no plano espiritual. E aí, de repente, o pai olha: não, olha só, aborta porque eu não quero mais ter terceiro filho nenhum. Como é que você acha que fica a relação dessa família depois de um ato desse? Por isso que é tudo muito complicado, tá? Se é para definir isso, passamos o método normal da ciência nos permitiu. Depois que engravidou, não tem mais jeito. Aí vamos aceitar a providência divina. Tá? Deixa eu ver que temos mais perguntas aqui. Margarete perguntou se nós fomos avisados acerca da pandemia e se aceitamos reencarnar, se isso é verdade. 100% verdade. Ninguém aqui foi pego de surpresa. Tá? E imagina que coisa maravilhosa. Alguém disse pra gente: olha, em 2019, 2020, nós vamos ter um grande problema no planeta. E esse problema vai ajudar muito as pessoas que estavam meio indecisas a fazer o bem. Então é a oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando. Vamos, fila para encarnar no corpinho. Ó, vai nascer uma criança ali no Lins, hein? Aquela fila de 30 pessoas para tentar nascer. Só que aí quando a gente nasce, pandemia, eu não pedi para nascer. Não, nós pedimos, aceitamos, e foi uma briga enorme, pior que vestibular para medicina. Muito mais candidato do que vaga. Por isso a nossa grande responsabilidade. Que quando a gente decide assim: não quero mais viver, vou me matar. Primeiro, a gente está indo contrário às leis de Deus, que é essa lei do progresso, de estarmos num corpo material para nos ajudar na evolução. Então isso já é extremamente sério. E outro, a gente estava utilizando uma vaga que poderia ter sido utilizada por diversos outros espíritos. Olha a responsabilidade que nós temos em relação a essa relação altíssima de candidato-vaga. Né? Claro que tem outras implicações, eu estou simplificando. Mas é muito importante que a gente perceba que estar vivo, estar encarnado é uma dádiva de Deus. E mais, nós imploramos por essa dádiva. Por quê? Imagina, está todo mundo em nosso lar novamente. Estamos reunidos. E aí eu olho assim: poxa, eu não quero encarnar não. Não quer? Não, porque aqui está tão bom. Ok. Aí o meu grupo, né, de amigos lá de nosso lar resolvem renascer.
E aí eles se encontram na mocidade do centro espírita, criam um grupo, se ajudam. E eu fiquei só do outro lado, só olhando. Falei assim, poxa, aqui tá muito mais fácil. Estou enfrentando uma pandemia e eu tô aqui sem medo de morrer, já tô morto mesmo. E aí, de repente, eles vão voltando. Só que eles não voltam mais para o nosso lar. Eles evoluíram tanto que já vão para uma comunidade espiritual acima. E aí eu falei assim, ué, cadê eles? Não, meu amigo. Estão evoluindo. Opa, eu quero também ir para eles. Não, você não pode. Por quê? Porque você não tem a frequência mais deles e não pode acompanhar. Você vai ter que nascer, vai ter que trilhar o mesmo caminho. Então a gente se sente na necessidade de evoluir. Por quê? Porque os nossos queridos, nossos corações, nossos afetos, eles vão evoluindo. E a gente também vai querer estar com ele. Aí a nossa turma inteira passa de ano e a gente fica reprovado. E o suicídio é a mesma questão. Está todo mundo na mesma turma. A gente faz uma programação de estudar o grupo todo junto durante todo o ensino médio, por exemplo. E aí eu, no primeiro ano do ensino médio, eu abandono a escola. Imagina a situação. Ah, mas estava muito difícil. Estava difícil, lógico que estava. Mas você tinha teus amigos. Você tinha os melhores professores, que quando a gente faz o planejamento, esse planejamento é organizado da melhor maneira para a gente. Por pior que pareça, é a melhor maneira para a gente. Só que quando a gente abandona a escola, e a escola que eu estou falando é a vida física, porque a vida verdadeira a gente não abandona nunca. Os espíritos que se matam dizem, olha, acordei do outro lado e estava vivo. Não resolveu nada. Muito pior. Porque eu estava ainda com um sentimento de culpa terrível por ter abandonado a minha vida física. Então tá ruim? Lembre-se, a gente está junto das pessoas que a gente ama. A gente tem os melhores professores, por mais que eles não apareçam, estão lá nos ajudando, nos amparando. Ah, mas a cruz está muito pesada. A gente está deitado, a cruz em cima da gente não consegue nem andar. Não interessa, estamos vencendo. Mesmo deitado com a cruz, não interessa, a gente está vivo aqui, tentando. Né? A gente só perde quando a gente abandona. Então ter essa percepção é muito importante. Porque tá ruim para todo mundo. Tá pior para você? E às vezes está mesmo. Mas acredita, pode estar muito ruim. Existe um propósito e vai melhorar. Isto também passa. Era o que Maria dizia. E aí daqui a pouco, 2, 3 anos, vai assim, pô, graças a Deus eu não fiz bobagem nenhuma. Porque passou. E as coisas passam. E quando passa, a gente, mesmo que a gente esteja deitado com a cruz em cima, passou a tempestade, opa, alguém ajuda a levantar. A gente não pode desistir. Vamos ver aqui. No planeta tem mais evolução que a Terra. O termo ainda encarnar e reencarnar? Ou só se usa esse termo com o corpo físico da forma que temos? Ótima pergunta. Né? O que os espíritos dizem é que em lugares mais evoluídos ainda existe um corpo material. Só que de que forma é esse corpo, a gente não sabe. Né? Mas ainda há necessidade de utilizar um corpo material, e vamos supor que seja de carne, né? Mas a matéria seria com uma outra constituição muito mais equilibrada, com muito mais acesso à espiritualidade. É como se estivéssemos engatinhando ainda no mundo material. Então os nossos corpos físicos são corpos ainda complicados de se conectar com os espíritos. Né? Por isso que nem todo mundo é médium. Não que o médium seja evoluído, mas dizem que nos mundos mais evoluídos você tem uma conexão muito mais sutil, né? Mentalmente, espiritualmente, com as pessoas que estão ali vivendo, tá? Mas que eles vivem em corpos materiais de vez em quando, então eles têm que... Então, eu vou dar o termo de corpos de carne para facilitar. Então eles precisam encarnar e precisam reencarnar. Uma vez me falaram que eu ia encarnar várias gerações para resolver o problema com minha mãe, porque nunca nos demos bem. Isso é comum. Mãe, pai, irmão, família. E é por isso que a gente vive em família. Né? A ideia da reencarnação, a ideia da família na reencarnação, é bem simples. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei bem interessante. O casal tinha um filho e eles se mudaram.
Foram para um prédio novo. E nesse prédio tinha um campinho de futebol. E no domingo ia ter um torneio onde as crianças iam jogar bola. Imagina, a primeira semana que você está no prédio, com seu filho, você desce, todo mundo animado. E aí, a criança vai para a partida de futebol, briga com outro garotinho. Acaba que os pais se metem e inicia uma grande inimizade entre os adultos. E aí o tempo passa, essa inimizade continua, mesmo nem sabendo direito quem é fulano, beltrano, houve esse problema. Um adulto está saindo para ir trabalhar, pega o elevador, para no andar, entra o outro adulto, aquele que ele odeia, e nem sabe direito o porquê. E aí, aquele mal-estar, elevador já é ruim, né? Você junto de uma pessoa que você não gosta, pior ainda. E para piorar, falta luz. E ficam os dois ali presos, sem poder sair. Imagina que mal-estar. Claro que eles começam a conversar, dizer que está calor, aquela conversa fiada, e daqui a pouco um chega e fala assim, olha, coisa boba, né, a gente ter brigado. E aí daqui a pouco, o tempo vai passando, e eles vão percebendo que tinham muita coisa em comum, que tinham afinidades, né, que torciam pelo mesmo time. E aí daqui a pouco eles percebem que foi uma grande bobagem. O que é família? A família é o elevador que ficou parado. A gente não tem como escapar desse elevador que está preso. Claro que família a gente tem, mas é muito mais difícil. E o tempo vai passando, a gente tem aqueles embates, porque muitas das vezes recordações do passado, no nosso inconsciente, por mais que a gente não lembre objetivamente, a gente sente muitas vezes uma mágoa. Tá lá. Mas a família acaba nos dando a oportunidade da gente perceber as afinidades que nós temos, as conquistas que nós vamos construindo juntos com o tempo. A família é a maior invenção de Deus. Por quê? Ela não permite que a gente fuja. Tá todo mundo trancado. E o tempo vai amadurecendo a gente. Ah, mas eu vou precisar de quantas vidas? Cada um é cada um. O que a gente precisa fazer nessa vida, entendendo esse conceito de família e da oportunidade divina, é tentar fazer o máximo possível. Ah, mas o outro lado não ajuda. Quer mudar o mundo? Muda a si mesmo primeiro. Essa é a grande dica. Porque às vezes o outro lado não ajuda. Mas a gente não ajuda também. Eu nunca ajudei. Eu tinha problemas com a minha mãe, eu nunca ajudei. Chega um momento que a gente começa a perceber que dá pra gente fazer uma forcinha, dá pra gente relevar, dá pra gente fingir que não ouviu. E aí daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Vem uma paz e a gente percebe, evoluímos como seres. E a família, a ideia da família, foi responsável por isso. Vamos lá. Maristela perguntou, o tempo de permanência no umbral depende do quê? Podemos sair de lá direto para a reencarnação? Isso, exatamente. Podemos sair direto para a reencarnação. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é passar o mínimo possível, né, nessas colônias de tratamento. Como eu falei, umbral, vamos tirar essa ideia de umbral, onde a gente está amarrado, alguém chicoteando a gente. Não, umbral pode ser um hospital, ainda numa faixa mais densa, em volta do nosso planeta. São colônias espirituais, ainda precisando alguns reajustes. O próprio nosso lar, quando você olha no filme, o filme deixa muito bem claro isso. As pessoas chegando muito desequilibradas. E naquelas câmaras lá, recebendo auxílio, você acha o quê? Que ali está chegando o quê? Espírito de luz naquele jeito? Não. O nosso lar está dentro do umbral. Então nós não temos que nos preocupar. A nossa preocupação é como está a nossa sanidade mental. Que a pior coisa do mundo é você desencarnar na hora errada. Ué, como assim desencarnar na hora errada? Me disseram que todo mundo morre na hora certa. Tá tudo certinho programado. Tá tudo programado. Mas se eu desencarnar com ódio, irritado, cheio de problemas, minha família com mais problemas ainda, será que é a hora certa? Então o nosso objetivo é tentar levar uma vida com sanidade.
sanidade equilibrada. Imagina você desencarnar bem com a família, em paz com os filhos, com a esposa, com os seus pais. Essa passagem é muito menos turbulenta. É o momento certo, porque ninguém vai na hora errada. Mas se a gente puder estar bem, a gente está contribuindo. Então, o nosso objetivo é tentar ter uma vida minimamente equilibrada. É difícil? Muito difícil, principalmente hoje em dia. Mas temos que tentar. E quanto mais a gente tem esse tipo de conversa, leitura, afinização com os bons espíritos, e aí não precisa ser centro espírita. Se eu estou afinizado com questões morais, eu estou em qualquer religião, ou mesmo sou um ateu, mas dentro dessa lógica, eu sou uma pessoa ética, sou uma pessoa que ajuda, você faz a passagem equilibrada. E é isso que nós precisamos. Albertinho comentou aqui. As obras do autor espiritual de André Luiz Chico Xavier nos mostram vários casos de reencarnação. Missionários da Luz, temos o caso de Sigismundo. Exatamente, Albertinho. Esse é um caso que a gente usa muito dentro das casas espíritas. A Vera Lúcia perguntou, pessoal, já estamos quase chegando no final, tá? Depois, quem for fazendo pergunta, eu vou respondendo na parte escrita. Quando se aborta por causa de um abuso sexual, como fica a pessoa que sofreu o abuso? Abortou por não ter o conhecimento do espiritismo? Como fica essa pessoa que abortou e o que foi impedido de vir reencarnado? São as questões mais complexas, né? Porque uma coisa é muito fácil, né? Foi abusada sexualmente. Ah, minha filha, você tem que ter o filho. Eu não estou nem falando assim de questões assim de uma criança que foi abusada. Estou falando uma mulher adulta. Imagina o drama psicológico que a pessoa tem. Imagina que sofrimento você carregar no seu ventre o fruto de uma violência. Então seria muito fácil e cínico da minha parte. A filha, tenha o filho e ame. Não dá. É complicado. Mas o que os espíritos dizem? Que não existe efeito sem causa. Que quando nós estamos encarnados, existe um planejamento. Nada é por acaso. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quantas vezes nós fomos abusadores terríveis e fizemos esse mal para diversas pessoas? E às vezes nessa vida, a gente precisa passar por essa experiência para dar valor ao respeito, né? É muito forte e duro até o que eu estou falando. Mas a gente não pode descartar que a nossa vida não é um episódio solto. É uma série com várias temporadas. E às vezes a gente está vendo só um episódio. E só um episódio a gente não consegue ter a percepção real da história. Então, por mais que seja extremamente doloroso, complicado, existe um planejamento. E eu nunca vou dizer aborte. Por mais que eu perceba a dor profunda. Mas ame, mais uma vez, por mais que eu perceba como é difícil. Pessoal, eu acho que já estamos aqui 7h45. Está na hora da gente encerrar. A gente falou bastante coisa. Claro que tem muita coisa ainda para a gente falar, né? São muitos temas, né, complexos. Mas o Centro Espírita está aí. E uma ótima notícia, estamos devagarzinho abrindo as portas. Daqui a pouco as reuniões públicas com maior número de pessoas, o acolhimento voltando a todo vapor, né? O acolhimento nunca se encerrou, né? Quem sabe aí, manda às vezes uma mensagem no Facebook, a gente sempre arranja uma vaguinha, vai lá conversar com alguém. Isso nunca se encerrou. Mas as reuniões públicas sim, e todo mundo sabe que realmente era necessário pelo drama, né, sanitário que a gente estava passando. Mas devagarzinho estamos voltando, a vacinação aí está andando, e se Deus quiser, vamos nos reencontrar fisicamente no nosso celeiro de luz e vai ser muito, muito bom. Então agradeço demais a vocês, tá? E nós vamos fazer o nosso encerramento com a nossa oração, né, de costume, que eu gosto de sempre lembrar, que os espíritos sempre pedem, para que a gente de alguma maneira se una em oração, né? Todo mundo junto, doando, recebendo. Isso facilita demais o trabalho deles. E lembrando que quando a gente está numa live dessa, falando, ouvindo,
Imagina, você está em casa recebendo todo esse conforto que os espíritos estão levando, as nossas famílias estão sendo abençoadas, os nossos lares também. Então vamos sempre estar ligados a bons vídeos, né, mensagens edificantes, bons livros, colocar a cabeça sempre equilibrada. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e vamos fazer a nossa oração aqui final. Vamos então fechar os nossos olhos depois desse nosso bate-papo. Vamos lembrar que as nossas vidas às vezes são complicadas. A gente está no limite das nossas forças. Dores, sofrimentos, medo. Mas vamos também recordar que existe alguém que olha por nós. O pastor de todas as ovelhas. Jesus amado, que há 2000 anos veio à Terra trazer uma nova visão de Deus, do Criador. Que é só amor e bondade, que nos perdoa e que nos ajuda. Então, por pior que esteja a tempestade, lembremos que é Jesus. Jesus, aquele que está no leme de nossas vidas. E se Ele controla a embarcação, por que temer? Por que desacreditar? Vamos continuar juntos dele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for através do amor que Ele nos ensinou. Que possamos, em todos os momentos de nossas vidas, lembrar da figura do Mestre amado, lembrar do seu sorriso, do seu amor e da tão pesada cruz que Ele carregou. Todos nós temos as nossas cruzes, os nossos fardos a carregar. Mas também temos aqueles que vão nos socorrer quando cairmos, quando estivermos sem forças. E é isso o que nós estamos pedindo agora. Senhor, dai-nos força e coragem para continuar essa caminhada. Muito obrigado, Mestre. Fica conosco, com as nossas famílias, nos abençoando e amparando. E que em breve estaremos juntos, todos nós, no nosso celeiro de luz, unidos, fisicamente e principalmente espiritualmente. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.